Olá, meu povo! Daqui a pouco a gente começa, tá? Eu quero que vocês coloquem aí as perguntas de vocês, tá? Porque a gente vai estar aqui com uma profissional muito bacana, gabaritada. Toda e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem aí. E aí, ao longo da nossa live, eu vou perguntando pra ela, tá certo? Não perca essa oportunidade. Patrícia, saudade, Murilo, como é que você tá? Valnei. Oi, Pri. Tudo bom, parceira? Vai aí, abastecendo aí de perguntas. Daqui a pouco, Elzinha entra aqui. Prazer estar falando com vocês, viu? Entrei um pouquinho mais cedo, justamente para poder a gente já começar a pensar no que vai se falar, olhar a conexão. Chama todo mundo. Vamos estar com um profissional de extrema expressividade. Olá, Ludmila, Tabosa Mediação e Conciliação. Hoje nós tivemos uma notícia, né, de que as conciliações em juizado, em sede de juizado, podem ser pela via virtual. Fabi, não perca, fica até o final, porque você vai amar conhecer a Elzinha. É extremamente bem adequado nessa sua expertise na psicoterapia que você tem feito, viu? Saudade de você, Fabi, muita, muita mesmo. Dá um beijo, minha tia, tá? E em todo mundo. Kevin. Então, hoje nós tivemos a notícia, né, de que houve uma alteração na nossa Lei 9.099, onde as audiências de conciliação passarão a ser virtuais. A gente ainda não conhece como é que vai acontecer, a gente não sabe, no caso, como vai ser na prática. Temos ainda muitos clientes que não têm acesso de forma conveniente, ideal, a internet, né? Ao acesso às ferramentas. Então, assim, é tudo muito novo, mas a gente precisa entender que estamos numa fase de mudança, de evolução da sociedade. Fernanda, Flávia Gaspar, que bom que vocês estão chegando. E é isso, né? Como a gente estava falando na live com a Olivia, as 3 condições que alteram e que fazem evoluir a história, né? Uma delas é a pandemia. E nós estamos vivendo um momento histórico, um momento triste, mas um momento histórico. E que muita coisa está aprendendo muita coisa a toque de caixa, muita coisa negativa, mas muita coisa positiva, assim, tá ficando. Como essas lives, né? Eu tenho aprendido muito, tenho estado perto de meus ídolos, de profissionais de alta relevância no nosso universo jurídico, né? A gente teve que desacelerar um pouquinho também, isso também foi um lado positivo, porque nós estávamos vivendo numa onda muito grande, acelerada, né? Então, a gente precisa também tirar o lado positivo. E essa alteração da Lei 9.099, eu ainda consigo enxergar de bons olhos, porque percebam, se os prazos vão retornar, os nossos clientes precisam ter a vida deles movimentada, a gente precisa fazer o dinheiro circular, a justiça precisa ser realizada. Urde Machado, olá. Não é isso? Então, assim, se o Poder Judiciário realmente der condições para que o advogado possa representar o seu cliente da forma mais adequada possível, ainda que no ambiente virtual, é uma mudança muito bem-vinda, pelo menos é a minha visão, né?
E aí resta saber também como é que vai ser essa participação do advogado, o seu cliente, cada um em sua casa, como é que vai ser isso? O advogado, juntamente com o cliente, vão precisar estar juntos, certo? Depois eu faço uma postagem mais detalhada sobre essa alteração da Lei 9.099, que tá rodando aí nas redes sociais, muita gente já publicou. Tá no Instagram lá das práticas colaborativas, OAB Feira de Santana. Eu coloquei também um aviso no story também do meu Instagram. Ok. Daqui a pouco a Elzinha chega, tá? Vocês já conhecem as práticas colaborativas? Assistiram a live de Olivia? Como é que foi? Contem pra mim um pouquinho. Quais são as maiores dúvidas que vocês têm ainda a respeito do tema? Tem muito aluno meu aí que eu tô vendo, já entrou. E eu sei que eles conhecem as práticas colaborativas. E se não conhece, todos vão puxar a orelha deles todos. Fábio. Muito bom. Então hoje, viu, minha gente, a gente vai estar com Elza Matos. Ela é presidente da Comissão de Práticas, né, da IBDFAN, do Distrito Federal. Ela é baiana, ela é psicóloga, ela faz a clínica dela. Ela é uma das pioneiras nas práticas colaborativas no nosso estado. É uma mulher extremamente capacitada, responsável, apaixonada pelo que faz. E essa parceria que a gente vai realizar aqui hoje vai me deixar muito feliz. É uma complementação daquela live com a Olivia, onde nós falamos muito sobre o papel do advogado, o que seriam as práticas colaborativas. E com Elzinha, vocês já vão ter uma noção da prática, como é que acontece, né? A formação da equipe multidisciplinar, como é que é esse olhar multidisciplinar, por que ele é importante, quais são os benefícios que eles acarretam na solução do conflito. Então é mais ou menos esse tipo de abordagem que nós vamos ter aqui hoje. E tudo que vocês quiserem perguntar também, né? A questão de honorários, que eu sei que vocês sempre me perguntam no direct, como é que fica a questão dos honorários para os advogados, honorários para os profissionais que adentram a equipe, como é que é feita essa escolha. Então hoje a gente vai conseguir tirar essas dúvidas com vocês. Tô aqui já tomando minha aguinha, ó. Meu copinho especial de práticas colaborativas. E vai ter a capacitação, né? Que vocês lembrem disso. E a capacitação ia acontecer agora aqui, nas datas que seria da Micareta, aqui de Feira de Santana, 23, 24 e 25, lá em Salvador, no Hotel Monte Pascoal. Mas foi transferido, né, por conta dessa pandemia, para o mês de novembro, nas datas 12, 13 e 14 de novembro, lá também no Hotel Pascoal. Então a gente conseguiu transferir tudo para o mês de novembro, com fé em Deus. Daqui até lá já está tudo resolvido, já temos muitos inscritos na capacitação, muitos mesmo, e a procura, apesar da pandemia, continua, porque nós estamos vivendo num momento muito propício para que as pessoas retomem o diálogo, né? Retomem a confiança uma com a outra. E essa capacitação, ela é uma girada na chave, sabe, assim, da mente. Muda o mindset da gente. A gente começa a refletir efetivamente o conflito de outra forma. É como eu costumo dizer em sala de aula, é uma abordagem do conflito num viés positivo, que seria um conflito que nos dá uma possibilidade de transformar, de crescer, de somar. E quando nós estamos num conflito, geralmente a gente polariza aquela relação, polariza aquela situação que nós estamos vivenciando com o outro que nos está trazendo o conflito. E a gente acaba que se afasta, se desgasta, né?
E quando a gente percebe que a gente está em uma situação conflituosa, mas que a gente vai conseguir sair dali mais fortalecido, que o nosso interesse vai ser atingido, que eu vou ganhar o que eu quero, que o meu interesse vai ser atingido sem que eu precise prejudicar o outro, sem que o outro precise ser destruído, é uma visão positiva do conflito, certo? E quando nós trabalhamos isso dentro de uma prática colaborativa, nós conseguimos ter uma sustentabilidade. Vamos falar sobre isso tudo hoje aqui com vocês. Então a gente precisa entender que o conflito, ele é sim negativo. O conflito causa medo, causa tristeza, e quando a gente está num conflito com medo, a gente acaba que a gente fica sempre numa reativa, né? A gente perde a escuta ativa, perde a escuta atenta. Então, a gente precisa entender que o medo faz parte do conflito. E como é que a gente consegue vencer o medo ou transformar o medo em algo que venha nos impulsionar para uma construção de algo benéfico? É justamente através de profissionais capacitados, é através de uma escolha de um método adequado, um método que lhe dê segurança, um método que lhe passe confidencialidade e que lhe faça perceber que você está em uma situação conflituosa e não que aquele conflito faz parte da sua vida. É esse o entendimento que eu quero que você compreenda, que eu quero que a gente possa levar para a nossa vida, certo? Porque os conflitos, eles são inerentes, né? Não tem como vivermos sem conflitos, porque somos seres que vivemos de forma gregária, né? O ser humano vive um pertinho do outro, cada um com vontade, com interesse. E eu acho que é por isso que a gente está sofrendo tanto até nessa pandemia, né? Esse isolamento, esse afastamento que a gente está vivendo nesse momento tem gerado muito desgaste, muita tristeza. Eu que sou extremamente calorosa, que gosto de abraço, beijo, estou morrendo de saudade dos meus alunos, da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, parentes, tios, primos. Mas é isso. Vamos trabalhar, vamos focar e isso tudo vai passar e quando passar a gente vai sair mais fortalecido disso tudo. Daqui a pouco a Elzinha chega aí. Já chegou, Elzinha? Aqui. Elzinha já entrou? Aê! Oi, Niquinha, querida, que bom! Que bom, né? Tava aqui conversando. Estar aqui com você, que maravilha essa live! Que bom, né, Elzinha? Eu tava aqui conversando com a galera, entrei um pouquinho mais cedo. E aí, vão falando aí, gente, se o áudio da gente tá bom para vocês. Já deixei eles livres, viu, Elzinha, para poder falar, tirar perguntas, falar para você, conversar com a gente de forma mais direta. Dá um alô aí para minha amiga Livinha, que já entrou ali. Ó, Cheirinha também, Val. Bem, então, uma galera boa, né? Então, assim, olha, gente, essa live que eu vou ler junto com Elzinha é uma live que a gente quer fazer como um bate-papo. É mais uma continuidade daquela live que nós fizemos com a Olivia, né? Quem trabalha com práticas colaborativas, geralmente todo mundo se conhece, né? Uma grande família. E aí uma assiste a live da outra e vai opinando. Então a nossa ideia foi justamente essa, foi dar uma continuidade. Com a live de Olivia, nós falamos mais o papel do advogado. Nessa live, nós vamos trazer para vocês a ideia da equipe multidisciplinar com foco no profissional de saúde mental. Tá isso mesmo. Eu vou me fazer, ótima ideia. Eu vou fazer uma apresentação minha e aí você faz a sua, tá? Tá joia, Vamos tá lá. joia. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Matos, eu sou advogada com capacitação em práticas colaborativas, sou professora universitária, estou como presidente da Comissão de Práticas Colaborativas Extrajudiciais aqui na cidade de Feira de Santana, Bahia. Vou fazer igual a Olivia também, eu sou mãe de um menino lindo de 10 anos, sou ex-atleta de voleibol, sou uma profissional que me reinventei na advocacia quando eu conheci os métodos adequados de solução de conflitos. E sou uma apaixonada
por essa temática e vivencio ela na minha carreira, no meu dia a dia. Agora você, Elzinha, fala aí. Bom, eu sou psicóloga, né? Sou mestre e doutora em psicologia pela UFBA. Trabalho com psicologia clínica, com psicologia jurídica. Também trabalho com práticas colaborativas. Eu fiz a formação em 2014. A gente vai poder falar também um pouquinho depois sobre essa formação em práticas colaborativas, né? Isso. Eu estou vendo ali minha amiga Valéria, que também é uma amiga mediadora. Eu também sou mediadora, né? Conflitos, tenho formação em mediação, inclusive fiz uma formação maravilhosa com a Valéria lá em Pesula, que ela promoveu uma formação maravilhosa lá em Curitiba, com Vesula, que é um mestre de todo mundo na mediação, né? Uma referência internacional, inclusive. Enfim, eu queria dar um beijo aí todo mundo, os meus amigos que estão entrando aí, Lana, minha aluna Diana, que eu já vi por aí, Valéria, minha querida, né? Ana Marta, Cristiana, enfim, todo mundo, família, amigos, colegas de trabalho, pessoas queridas. Que bom que vocês estão aqui assistindo, né? Para mim é muito bacana contar com vocês aí. E chama mais gente, né? Cláudia, Pra gente tá fazer vendo? uma grande reunião, não é isso, Elzinha? Isso, Vamos lá. exatamente. Ontem eu estava conversando com a Elzinha no telefone e a gente pensando como é que a gente estruturar a nossa live, né? E aí ela falou assim para mim, Mônica, vamos dar uma pincelada no que seriam as práticas, porque tem muito estudante, tem pessoas que não têm acesso, né? Então vamos fazer isso um pouquinho já no começo e a gente adentra na equipe multidisciplinar. Bem, gente, as práticas colaborativas, eles são um método de resolução de conflito extrajudicial, que ele tem como foco principal a não litigância e a confidencialidade. E como é que ocorre essa não litigância? Os profissionais advogados, que são denominados advogados colaborativos, quando eles assinam o contrato de honorários, né? Quando eles celebram aquela segurança com o cliente, ele já determina naquele momento que, na hipótese de não realizar um acordo pela prática colaborativa, ele estará impedido de assessorá-lo futuramente em um possível processo pela via judicializada. Mas o grande barato, o que o diferencia efetivamente das outras formas de resolução de conflito, é uma visão interdisciplinar que existe ao longo do processo. E aí é que entra o profissional da saúde mental, o profissional da área de finanças e qualquer outro profissional que venha agregar na solução daquele conflito, trazendo um embasamento mais seguro na hora do acordo. Não é isso, Elzinha? Exatamente. Eu acho que é importante, muito importante, assim, enfatizar essa questão que é um meio extrajudicial, né, de solução de conflito no sentido de solução de um processo de transição familiar, né? Eu gosto de colocar assim, né? Que o processo colaborativo, ele se concentra, né, na criação desse ambiente seguro para que se vivencie essa transição familiar que corresponde ao divórcio, ou separação, ou dissolução conjugal, né? Dissolução dessa conjugalidade aí. Então, a gente tem que perceber como é que funciona esse processo, né? Muito interessante também, vou mostrar aqui, esse é o livro que deu origem a esse trabalho que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem esses dois, ó, ainda tem mais outro. Depois eu vou postar na minha... Isso, mostra o verdinho aí, Moniquinha. Isso. Então, a gente vai falar disso, tá? Apesar de que a gente vai falar dessa prática colaborativa aqui um pouco, digamos, com a experiência da gente também, trazendo essa experiência, né? Então, eu queria trazer esses livros, depois eu vou postar na minha página, né? Fazer um post no Instagram sobre com esses livros, para vocês terem essas referências bibliográficas, que eu acho que é muito importante conhecer mesmo, né? Do que a gente está falando, né? A gente não está falando assim daquele acordo judicial que é feito entre advogados quando a gente tem o divórcio sem litígio, né? O divórcio supostamente colaborativo aí. Consensual.
Consensual, exatamente, consensual. A gente está falando de uma outra coisa, de uma outra prática, né? E essa prática, ela trabalha por meio de equipes multiprofissionais, né? Então, entendendo, primeiro a gente parte do pressuposto que essa transição familiar, ela é uma transição que tem múltiplos aspectos, né? Ela é uma transição familiar multifatorial, a transição familiar do divórcio, né? Ou da dissolução conjugal, né? Do rompimento do casamento, do rompimento de uma união. Então, essa multifatorialidade, essa complexidade, ela aponta para vários aspectos, né? Legais, emocionais, parentais, financeiros, que compõem esse momento de transição, né? Que compõem esse fenômeno aí que a gente vai lidar, que a gente vai abordar através das práticas colaborativas, né? Então, a ideia das práticas colaborativas, eu acho que é muito bacana, né, Mônica? Porque ela traz essa ideia desse olhar sistêmico sobre esse fenômeno da transição, né? E justamente por ser um olhar sistêmico, a gente não pode ter só um profissional atuando. Né? Essa que é a grande diferença do divórcio consensual. O divórcio consensual é feito muitas vezes por um único advogado que advoga para as duas partes, com ênfase no aspecto legal, né? E aí vai se chegar àquela resolução legal da situação. Não é disso que a gente está falando. Até porque, né, Alzinha? Até porque quando a gente fala de conflito familiar, a gente tem que ter em mente que, às vezes, o que está se buscando juridicamente não é o real interesse, que é um conflito mais emotivo, pautado mais na emoção. Isso. E em razão disso, que as práticas colaborativas iniciaram no mundo, né, na década de 90, com o Stur, justamente no direito de família, né? E é por isso que a gente fala muito das práticas colaborativas no direito de família. Isso. Por conta desse conflito com um caráter, com uma carga emocional muito grande. Que quando a gente resolve a emoção, o pedido jurídico, ele se desmancha, ele se resolve automaticamente, né? Exatamente. Por isso é tão importante a presença dessa equipe multidisciplinar, que já começa a trabalhar desde o início da identificação, digamos assim, de quando a parte procura um advogado, né? Quando a parte procura o advogado tem a sua equipe que trabalha com ele, né? Trabalha em conjunto ali para abordar aquele fenômeno, aquela situação. Eu nem gosto muito, viu, Moniquinha, de falar em conflito nessa situação, não, porque a gente pensa, associa muito conflito com briga, embora a gente saiba que não é, né? Mas eu prefiro falar de transição, de uma mudança familiar, de uma reorganização familiar, de uma mudança na configuração daquela família, né? Então, eu acho que isso aqui a gente tem que reter isso, né? Ô, Elzinha, a gente está em tanta sintonia que antes de você entrar, eu estava falando justamente sobre a abordagem positiva do conflito, trazendo essa ideia de transição. Tá vendo que barato, que bacana? Isso, exatamente. Porque a gente não fica tão preso assim, né? A palavra conflito, ela é muito carregada por essa coisa negativa, né? De que já tem uma guerra ali, já tem um embate, já tem um confronto. É muito carregado, né? Semanticamente, essa palavra. E aí a gente... Eu, pelo menos, né, na minha área, na área de psicologia, a gente prefere lidar com a mudança falando de transições, né? Na verdade, são mudanças. São reorganizações, são reconfigurações de uma família. Porque a família não acaba, ela se transforma. Exatamente, é uma reconfiguração da família. Exatamente. Né? E aí hoje, viu, minha gente, a gente tá com expertise no assunto e a gente tem que explorar ela bastante. No domingo agora, a gente comemorou, né, o Dia Internacional de Combate e Conscientização à Alienação Parental. Então, hoje, na nossa live, também vamos falar da alienação parental com a Elzinha, que é a competência em pessoa no assunto. Então, assim, quem está com alguma dúvida, pode lançar aí. Todos nós. Verdade. Ó, a Lisandra entrou ali. Beijo, querida. E é prata da casa, viu? Participar. Exatamente. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho, né? Voltando para essa necessidade dessa visão sistêmica, né?
trazer um pouco assim, quais são essas questões emocionais que a gente lida, né? Com os sentimentos, como é que a gente lida com esse momento de transição? Todo momento de transição, ele envolve um luto pela perda de alguma coisa, né? Então, esse luto que a gente passa quando se dissolve uma conjugalidade, né? É muito importante disso ser abordado aí nesse momento de chegada das pessoas que estão envolvidas num divórcio, né? Envolvidas nessa dissolução conjugal. É importante a gente abordar com essas pessoas, com essas partes que estão vivenciando esse processo, esse momento de luto, né? Em que momento do luto, que o luto é um ciclo, né? Que a gente vai vivenciando, né? A negação, a gente vivencia a raiva, a gente vivencia a tristeza, a gente vivencia a barganha ou a negociação, até a gente passar para o nível da aceitação. Esse processo ele é entendido como algo que vai demorar aí em torno de 2 anos, esse luto para ser vivenciado mesmo. Mas o que é importante, então, no momento em que existe uma procura de um advogado? Né? O advogado ele não vai se fazer cargo dessa parte emocional. Mesmo que o advogado tenha formação em direito sistêmico, tenha formação em práticas colaborativas, tenha formação... Seja mediador. Exatamente. Ele vai se preocupar, sobretudo, com os aspectos legais daquela transição, né? Então, por isso é que esse casamento, vamos dizer assim, né? Esse trabalho é interdisciplinar, ele é muito importante de acontecer desde o início, né? Desde o início do processo de divórcio, vamos chamar assim. Aí a gente vê realmente um trabalho em parceria, de equipe. É isso. Essa é a palavra, equipe. Se um ganha, todos ganham também, né? Exato. Continue, Elzinha. E assim, eu acho que a gente tem que pensar, pois é, essas questões emocionais, que elas são colocadas, assim, às vezes em primeiro plano, dificultam muitas pessoas tomarem as decisões que são necessárias numa transição com esse caráter de divórcio, né? Com essa transição específica. Então, as decisões, às vezes, elas ficam muito pesadas, elas ficam muito difíceis, são muito difíceis de serem tomadas, né? Então, aí, o que acontece? A gente vai fazer esse trabalho dentro das práticas colaborativas, tem esse nome assim de coach, né? Eu não gosto desse nome, particularmente eu não gosto. Acho que nenhum psicólogo gosta desse nome, porque essa palavra coach, ela se banalizou, não é? Ela foi assumida por pessoas que não têm uma formação, não têm uma formação muito adequada, são formações rápidas, então, o que a gente vê, né? Que muitas pessoas assumem essa função de coach, elas não têm aquele preparo realmente, de um embasamento, de tudo, né? De muita formação continuada. E o que é necessário para a gente abordar esses momentos de transição é isso, né? Pessoas preparadas, pessoas qualificadas para estarem junto ali, compondo essa equipe. Né? Isso. Ajudando realmente as pessoas a visualizarem aquele momento, né? Fazerem, digamos assim, terem uma compreensão mais profunda daquele momento que elas estão vivenciando, né? Essa sua fala era importante, porque tá vindo umas perguntas aqui, querendo entender como é que se monta essa equipe. Eu vou falar e a Elzinha complementa também. Como é que seria? A parte procura o seu advogado e aquele advogado colaborativo vai explicar todo o procedimento àquela parte. Ele vai procurar um outro advogado também colaborativo que venha atender e defender os interesses da parte adversa. Não é adversária, é a parte contrária. Vamos pensar assim, certo? E aí, ao longo do procedimento, do desenvolvimento do processo, pela análise do conflito, a gente estava conversando muito isso ontem, né? A gente faz uma entrevista. O advogado ele precisa ter uma minúcia no momento que ele tem um primeiro contato com o conflito. Então, a partir daquele momento, ele já vai estruturando o tipo de profissional que ele vai precisar. E aí ele já começa a colocar em mesa junto com o seu cliente. Ele já tem, digamos assim, os profissionais que são da confiança dele, que já trabalham com ele, né?
e ele aí faz essa indicação para o cliente daquela equipe que ele acha adequada naquele caso. O que é que eu particularmente acho, né? Eu particularmente acho que, no mínimo, você tem que ter 3 profissionais ajudando cada parte, né? Cada parte vai ter um advogado, o seu psicólogo, terapeuta ou coach, que não atua como terapeuta, gente, eu vou explicar isso aqui, não é terapia que a gente faz. Nesse momento, é uma espécie de uma consultoria, né? Isso. Para abordar aquele conflito, aquela transição, aquele momento ali. Então, aí a gente teria esses dois, que são, cada parte vai ter o seu, e tem mais 2 profissionais, que eu acho que esses aí é que são realmente os verdadeiros neutros. Eles vão trabalhar para as 2 partes em comum, que é o neutro financeiro e o profissional de saúde infantil, vamos chamar assim, né? Digamos assim, um psicólogo infantil, um especialista de infância, né? E aí, principalmente nesses casos, quando tem filhos, crianças ou adolescentes, eu acho importante você ter esse profissional que vai cuidar só do olhar da necessidade da criança e do adolescente naquele caso ali. Em que está interferindo no conflito. Que está interferindo no conflito. É como a Elzinha falou aí para vocês. Não é uma terapia de vida. Não é. Aquele profissional está sendo contratado de forma pontual para trazer uma sustentabilidade, trazer o quê? Ampliar a visão das pessoas que estão envolvidas no conflito. Porque a prática colaborativa, ela tem como foco o protagonismo das partes, mas também a corresponsabilidade. Não é isso, Elzinha? Então, assim, quando a gente se depara com o conflito e os profissionais estão ali dando todo o suporte, é que a mente parece que dá um boom e a criatividade vai surgindo, o viés negativo vai se transformando em positivo, o que era ruim vai se transformando. E a visão prospectiva, né? É uma coisa muito importante para a gente falar. Esses profissionais, eles trazem para o conflito uma visão prospectiva. Ficar olhando para trás a culpa, as responsabilidades. Isso, muito importante não. Isso. Exatamente, para frente. Toca aí. E minha amiga Ana Marta está perguntando ali, as práticas colaborativas se aplicam em casos de sucessão? Sim. É direito de família, né? Assim, até tem gente já trabalhando em sucessão empresarial, coisas assim também, né? Sucessão envolvendo família que tem empresa, coisas assim também. A gente já trabalha com isso também nessa área. Mas, assim, voltando um pouquinho, eu acho bem importante o que a Mônica falou, né? Que a gente tem, nesse momento, né? Nesse momento dessa transição, é um trabalho focado para esse momento da transição. E é um trabalho, gente, em equipe. Isso é muito importante de entender. Eu não vou atender a pessoa e ficar acompanhando ela sozinha, sem dialogar com o advogado, né? É um diálogo aí a 3, né? E, na verdade, vai acontecer a 6, a 4, a 6 depois, né? Mas pensando naquela parte ali que a gente está atendendo no conflito. O trabalho do psicólogo com o advogado é uma comunicação direta. A gente tem que pedir essa permissão, né, ao cliente sobre que aspectos o cliente quer que aborde, que venham a ser, enfim, compartilhados ali. Claro que existe um sigilo, que a pessoa pode pedir o sigilo em determinados aspectos, pode sim, né? Mas tem muita coisa que vai ser compartilhada para poder justamente avançar a tomada de decisões, né? Para que aquelas decisões sejam mais sólidas e voltadas para serem decisões, digamos assim, com uma validade, né? Uma efetividade no futuro. Que não sejam coisas momentâneas, né? Decisões tomadas com pouca consciência. Assim, rasas, nada raso, nada superficial. Não tem um impacto duradouro, né? A gente ali visa realmente um impacto mais duradouro na vida daquela família, né? Essa reorganização familiar. Então, o que a gente trabalha basicamente? São 3 aspectos que eu coloquei aqui, né? Como psicólogos, né? Assessorando a parte nesse momento da transição familiar. Questões emocionais,
né? Justamente colocando a pessoa para compreender essas emoções que vêm à tona nesse momento de luto, de transição, de passagem, né? De que algo vai ser perdido ali, como foi que foi o fim dessa relação, como é que a gente pode avançar, como é que a gente pode olhar para o futuro, olhando para o passado, mas com muito mais ênfase no futuro, para fazer um futuro diferente. Questões relacionadas com a comunicação com o outro, né? Porque a comunicação com o outro é muito importante e é para acontecer realmente essa transição da melhor forma, né? E para vamos dizer assim, a reorganização familiar, como essa família vai se comunicar no futuro, vai ter que mudar essa forma de comunicação, que muitas vezes era uma forma de comunicação disfuncional, que estava acontecendo antes nesse casal já de maneira disfuncional e que tem uma tendência muito grande nessa hora do divórcio, né, nessa hora da ruptura, a piorar mais ainda essa comunicação, né? Ficar mais complicada ainda. E a terceira coisa, só para fechar isso aqui, você continua também, Moniquinha, são questões parentais. Então, são 3 ordens de questões emocionais, e a gente trabalha, né? Comunicação e as questões parentais, envolvendo aqueles cuidados, a necessidade dos filhos, como vai ser aquela convivência com os filhos, como vai ser aquela nova família, a convivência dessa nova família dos filhos com o pai, com a mãe, e eventualmente novas famílias que venham a acontecer. Né? Isso que Elzinha está trazendo é muito importante, porque quem é que tem essa visão? É quem está de camarote olhando o conflito. Quando a gente está envolvido no conflito, a gente não consegue, a gente perde o controle da emoção, da comunicação, não é? E até da parentalidade também, porque a gente, quando está com medo, a gente não escuta o outro, a gente começa a ter atitude sempre na reativa, né? E o que ela fala aí é muito pertinente, como profissional, ocupando a cadeira que ela ocupa de profissional na área de saúde mental, é justamente isso. Ela, ao longo do processo, ela vai perceber o momento até da retirada dela. Ela vai conseguir identificar se aquelas partes ali estão aptas a realizar o acordo, e aí que entra a comunicação interdisciplinar com o advogado. Essa comunicação direta, essa comunicação constante entre o advogado e os profissionais que estão envolvendo e presentes na equipe, não é isso, Elzinha? O próprio psicólogo vai dizer, bom, já fiz a minha parte, elas já estão possíveis. A gente faz, de uma certa forma, empoderar aquelas partes. Isso. Né? Empoderar aquelas partes para que elas assumam a responsabilidade por aquele momento, né? Pelas decisões que vêm a ser tomadas, né? Então, de uma certa forma, a gente tem esse papel, né, de empoderar as pessoas, de fazer com que as pessoas tenham mais confiança em si mesmas, né? Que elas se percebam num outro lugar, né? Que elas têm capacidade de avançar, de decidir, de, enfim, né, assumir as suas questões para si próprias, né? Afinal de contas, de outro, eventualmente. Afinal de contas, quem vive a vida são eles, né, Elzinha? Quem vive a vida deles são eles próprios, né? Isso, exatamente. Quem vive a vida deles, assumir sua própria vida, né? E assumir decisões muito relevantes nesse momento da vida. Então, a gente faz isso de que forma, por exemplo? A gente faz encontros, às vezes, individuais com aquela parte, né? A gente tem que ter um panorama de toda a relação conjugal, como foi, como não foi. A gente faz encontros individuais, né? A gente faz encontros, às vezes, do casal, né? Algumas vezes a gente consegue fazer isso também. E a gente faz encontros do advogado com a parte e nós também presentes, né? Para preparar a parte para os encontros que são chamados aqui nessa abordagem de encontros a 4. O que encontros a 4 quer dizer? Que vai se encontrar os advogados e as partes para efetivar o divórcio colaborativo, efetivar aquele digamos assim, aquele momento ali, né? E aquele processo colaborativo ali. Que os advogados vão se reunir com as partes. Não vai ser só os advogados, percebe? Porque o que acontece muito nos acordos consensuais se encontram às vezes, ou às vezes são acordos que são, né, feitos entre advogados só, as partes vão,
as partes são representadas totalmente pelo advogado e, em outras situações, é um advogado só que já vai levar para o juiz o acordo que foi feito por ele no escritório dele e tal. Essa prática, nossa, é muito diferente disso, né? Essa prática colaborativa, realmente, ela é bem diferente disso. Ela visa justamente empoderar as partes para que as pessoas vão juntas, naquele momento, tomar suas decisões em conjunto, com o apoio dos seus respectivos advogados. Dentro da lei. É muito importante essa visão aí da gente ter. O que é que consiste isso, né? O que é que consiste uma prática colaborativa, um divórcio colaborativo, como a gente chama, enfim, um rompimento de sociedade de qualquer tipo, né? Conjugal, Que envolve emoção, familiar, sucessões, tarará. É aquilo que a gente vai fazer ali com as partes e os advogados envolvidos no processo como um todo. E nós, profissionais de saúde, o que é que somos nisso aí, né? A gente vai favorecer esse ambiente, esse diálogo que tem que acontecer. E para esse diálogo que acontecer, o que é que as pessoas têm que ter? Equilíbrio emocional, né? Saber se comunicar, né? Perceber que tem processos conscientes e inconscientes que estão ali atuando no momento que eu estou tomando aquelas decisões. Então, eu tenho que ter consciência do que é, como é que eu estou vivenciando esse processo, né? E quais são as minhas funções parentais. E até o que é que eu preciso melhorar nas minhas funções parentais, né? Porque, às vezes, as pessoas não estão prontas. Elas não são o pai perfeito, a mãe perfeita, ficam querendo ser, mas não são realmente, né? A gente vivencia dificuldades parentais, claro. E esse momento também é um momento de repensar sua capacidade parental, suas habilidades parentais. E, enfim, vamos ver aqui as perguntas. É isso. Quando a gente fala de práticas colaborativas, minha gente, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos trabalhando o conflito de uma forma geral. Os aspectos objetivos, vamos dizer, os legais, e os aspectos subjetivos. Porque aquele advogado, vamos ser sinceros, você ser advogado, para você pegar a lei e aplicar o caso concreto, a chamada subjunção da norma, é fácil, minha gente. Qualquer um sabe fazer, até um robô, até a inteligência artificial sabe fazer, que é pegar a lei e aplicar o caso concreto. O advogado colaborativo, o profissional colaborativo, ele tem uma visão que vai além da lei. Ele trabalha tendo a lei como sua margem, tendo a lei como seu norte, mas ele trabalha de forma criativa, pensando fora da caixa, entendendo as razões do seu cliente, entendendo o real interesse do cliente. Porque, às vezes, o cliente está dizendo que quer algo porque ele está sentindo aquela raiva, está vivendo aquele conflito, aquele momento de transição de uma forma negativa. Mas, na verdade, quando você senta para conversar com ele, quando ele se depara com um profissional de saúde, ele percebe que não é aquilo que ele quer. E, às vezes, o processo toma até um outro rumo. Isso. Não estamos falando de reconciliação aqui, porque a gente também não desenvolve a prática colaborativa pensando em reconciliar. A gente percebe... De jeito nenhum. Exatamente. Para avançar a transição. Exatamente. Para avançar a transição na direção de uma reorganização familiar. Não é para... Uma visão para o futuro. Uma visão para o futuro. Não é isso? Então, assim, que isso fique claro para vocês aqui. Se vocês conseguirem sair dessa live, quem não tem acesso às práticas colaborativas, já entender isso, né, Alzinha? Já vai conseguir perceber a grandiosidade desse método de resolução de conflito. E Lúcia está falando ali muito bem. Beijão, querida Lúcia, que é a nossa referência também em Salvador das práticas colaborativas. Isso. Ela está lembrando aqui que, além disso, também tem um profissional financeiro, né? Que a gente tem que, enfim, não é o objetivo dessa live hoje. Eu acho que Mônica vai fazer uma outra live com esse profissional financeiro para falar mais disso. Mas a equipe, né? A gente já falou um pouco disso aqui no início. Quem que compõe essa equipe, né? O profissional de saúde, tipo psicólogo apoiando a parte, e a gente falou também de um outro profissional de saúde. Às vezes é necessário esse profissional focar nas crianças ou adolescentes. Eu queria falar um pouquinho da diferença desse coach ou profissional para atender o casal, digamos assim, né? A parte correspondente ao pai ou à mãe, vamos chamar assim, né? Ao casal,
E é um profissional que vai olhar para as crianças e os adolescentes. A gente tem essa divisão também de trabalho, vamos dizer assim, né? Divisão de foco, né? Porque o profissional coach, que é o profissional de psicologia ou de saúde, que ele está focado assim nessas questões emocionais da parte, né? Nessas questões de comunicação, na questão parental, das habilidades parentais, ele pode ter na equipe pode ter um outro profissional que está focado mais especificamente nas necessidades das crianças ou dos adolescentes, naquele caso específico, né? Isso vai depender muito de como o caso que se apresenta. Muitas vezes existe, assim, alguma necessidade específica daquela criança, até em termos de doenças, né? De coisas de situações mais específicas, uma dificuldade também da criança perceber o que está acontecendo com a família, né? Até a idade, né, Elzinha? A idade, né? De uma negação da criança, quando a criança Isso. entra nessa negação, né? De que aquilo não está acontecendo, continua fantasiando que os pais estão juntos, os pais não sabem como comunicar aos filhos, né? E às vezes os filhos não conseguem entender realmente que está tendo aquela transição na família. Então, às vezes, é necessário ter um profissional que vai acompanhar um pouco aquelas crianças ali. E, se for necessário, um profissional que vai acompanhar realmente terapeuticamente aquelas crianças durante mais tempo, né? A gente vê isso, essa necessidade, às vezes, de um acompanhamento terapêutico. Não é o profissional de saúde que está no o casal, ou o pai ou a mãe da criança, que vai atender a criança. É um outro profissional, percebe? Porque ali tem que ter também, cada um com sua necessidade específica. É uma vida diferente, né, Elza? É uma vida diferente que vai ter que se agregar à nova construção. Vocês percebem, gente? Ó, essa fala de Elzinha deixa bem claro que é uma nova vida para todas as vidas que estão envolvidas. É por isso que o casal divorciando precisa de um tratamento, o filho precisa de um tratamento, os bens precisam de um tratamento. Todos os elementos daquele sistema precisam de um olhar específico. A gente olha o todo, mas precisa olhar as partes, cada uma com sua peculiaridade. Cada parte do todo tem a sua peculiaridade também, naquele funcionamento daquele sistema, né? Então, esse olhar também mais singular para aquela necessidade específica daquele elemento do sistema também é importante, né? Não é só ficar olhando o todo como se fosse uma coisa só. Espera aí, a gente tem que olhar cada elemento do sistema para compor aquele todo, né? Então, isso é muito, muito importante. Eu acho que tem essa interação entre a equipe multidisciplinar que vai apoiar isso aí. É muito importante por causa disso, né? Que a gente tem reuniões da equipe também para falar daquele caso, para discutir o caso, né? Para como que aquele caso está evoluindo. Então, esse momento aí, né, da equipe estar discutindo aquele caso é muito importante para que o processo ande também, né? É um planejamento. É um planejamento que desencadeia planos de ações e que precisam ser revistos, né? A equipe vai se unindo para saber se os planos de ação estão tendo eficiência e eficácia, né? Exatamente. Se está correndo bem. Ô, Elzinha, vamos ver as perguntas aqui. Ó, Rosane Fagundes, a presidente da Comissão de Mediação da Seccional Salvador, uma amiga querida. Rosa, com saudade, amiga. Tá dizendo aqui, é isso mesmo, reconfiguração. Instituto Concilia, Lisandra, um beijo, já demos um beijo aqui para vocês também. Doutor Luiz Viana está dizendo que cortar laço é difícil, exatamente. Deixa eu ver mais aqui. Paula Pereira. Tem muita pergunta aqui. Rosane falando sobre necessidades diferentes. Aí James falou que também não gosta de falar de conflito. Dulce entrou. Dulce Nascimento, um beijo para você, querida. Vai falando aí também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque tem uma pergunta da minha aluna, Diana. Diana perguntou assim, é realizado um relatório com parecer do psicólogo anexado ao processo?
Não, Diana. Nesse caso, a gente não tem essa atuação como se fosse de assistente técnica. Essa atuação é dentro do judiciário. A gente está diferenciando aqui, né, uma atuação do psicólogo quando a ação é judicial, é um outro caso que a gente não está falando aqui, de uma atuação do psicólogo extrajudicialmente num processo colaborativo, né? Esse processo colaborativo não vai entrar na justiça, né? Esse processo colaborativo ele se resolve no ambiente externo à justiça. Então, o psicólogo que atua ali, por questões éticas, inclusive, se eventualmente depois as partes quiserem entrar na justiça por alguma razão, ninguém daquela equipe vai participar desse processo judicial depois. Nem o advogado, nem o profissional de saúde, nem o financeiro, ninguém vai para lá, para a justiça, vamos dizer assim, né? Entrar na justiça junto com aquela parte. A gente tem digamos assim, um dever ético, que a gente assina documentos, a gente assina termos, né, de compromisso, digamos assim, de manter aquele processo extrajudicial. Depois, na justiça, o que for é uma outra situação, outro caso, em que a gente não vai mais participar daquele caso especificamente. O processo de uma prática colaborativa só pode vir à justiça se for para ser homologado. Porque tem situações em que é preciso o olhar judicial e do Ministério Público. E aí os advogados conjuntamente detalham todo o procedimento da prática colaborativa, o que foi realizado, quais foram os profissionais que estiveram presentes naquele procedimento. E aí sim leva para o juiz apenas para uma homologação, certo? Então o pacto de não litigância é caso não haja um acordo, aí toda a equipe é retirada e não pode mais ingressar em juízo por conta daquele conflito, certo? Mas ela pode estar perguntando porque tem alguma homologação nesse sentido, tá? Não é isso, Elvira? Talvez ela esteja perguntando ali na homologação do processo se a gente dá um parecer. Não, normalmente não damos parecer, certo? Talvez o especialista infantil, no caso de crianças, possa dar um parecer naquele caso ali, envolvendo justamente como percebeu as crianças e tal, mas junto do, digamos assim, do acordo que já está só para homologação, pode dar ali. Mas não o profissional de saúde que está acompanhando as partes não vai se pronunciar naquele processo ali, não. Ele já saiu do momento da homologação judicial. O profissional de saúde, ele já se distanciou ali daquele caso, né? Não acompanha mais aquele caso. Tem uma pergunta aqui de Geise Fonseca, ó. Tem aqui, ó. Há direcionamento dos problemas do advogado para o psicólogo? Ou seja, o advogado conversa antes com o psicólogo, intuindo elucidar o conflito da parte que ele assiste? Sim, minha gente, é um trabalho interdisciplinar. Aí, como a gente falou no começo, a entrevista, no momento em que realmente a parte contrata o advogado colaborativo, o advogado colaborativo ele tem uma expertise, uma capacitação, que nós vamos falar no final, né? A importância dessa capacitação. Já na entrevista, aquele olhar, quando a gente começa a ter o primeiro acesso com o conflito, a gente já começa a entender o que a gente vai precisar. E aí, quando a gente tem um contato com o psicólogo, com o neutro de saúde, esse é um bate-bola constante. É um trabalho conjunto, é uma equipe, é uma grande equipe, certo? Isso. Tem pessoas ali procurando saber sobre os custos, se é um pacote que a gente faz, se é como é que é cobrado os honorários nesse caso aí, certo? No caso do profissional de saúde, a gente geralmente faz um pacote que vai entrar junto com o valor do honorário do advogado. Não é isso, Mônica? Explica isso. Aí como é que cobra o valor dos honorários do advogado nessa... Bem, o advogado, eu costumo dizer o seguinte, o advogado que atua com as práticas colaborativas é um advogado diferenciado, é um advogado que possui uma expertise maior, é um advogado que está estudando mais, é um advogado que tem uma capacitação maior e que está oferecendo ao seu cliente uma solução sustentável, que está tratando o problema na sua origem e vai ser o quê? De uma forma mais célere
e com baixos custos. Em que sentido? Quando a gente está entrada num processo, a gente sabe que vai pagar as custas iniciais, mas não sabe quanto tempo aquele processo vai durar, nem ao longo daquele processo se a gente vai realizar alguns atos que vão ser necessários pagamento, certo? Então, quando a gente faz a prática colaborativa, a gente sabe que vai ser um processo mais célere, não é um processo instantâneo, tá? Não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo mais célere do que o processo judicial. Então, quando a gente fecha os honorários, a gente tem que ter isso em mente, certo? Você está contratando um profissional que tem expertise e que vai trazer para vocês toda uma equipe também. No nosso código de ética, na nossa lei do Estatuto da Advocacia, a gente fala que ao advogado é cabível o honorário independente da forma como ele resolve o conflito, certo? Se vai ser pela via judicial, extrajudicial, consensual, litigiosa. Então, os honorários são devidos. Nós temos uma tabela de valores e percentuais mínimos, e isso tudo é negociado dentro daquele limite mínimo com o cliente, certo? Então, a gente não pode fechar por sessão, porque a gente estava falando até isso ontem, não foi, Alzinha? Que o trabalho do advogado colaborativo não é um trabalho efetivo de audiências, de peças processuais, de contestação, recurso, embargo, não. É uma assessoria, é um trabalho de consultoria. E aí você pode cobrar por sessão, por hora, ou fechar o pacote inteiro. Isso depende muito do entrave, do tratamento, né, entre as partes. Isso. E os honorários, digamos assim, do profissional de saúde, em geral, a gente cobra um pacote que pode ser oferecido no momento que o advogado indica a gente para aquele caso, para acompanhar aquele caso. Em geral, a parte vem conversar com a gente, né? E a gente apresenta aquele pacote para a parte. Enfim, cada profissional tem os seus honorários específicos. Não é um honorário, assim, já incluindo tudo, não, né? Porque, inclusive, a parte pode dizer, não, eu não quero contratar esse profissional de saúde agora. Eu vou tentar fazer só com advogado colaborativo aqui, né? E aí, mais para frente, às vezes, é necessário, a meu ver, é sempre necessário, né? Eu acho que essa equipe multidisciplinar, ela funciona muito bem, ela avança muito mais rápido o processo, né? Um processo que pode demorar na justiça até 2 anos para se resolver, a gente pode resolver em 6 meses, vamos dizer assim, né? Pode conseguir ter um deslinde ali daquela situação com 6 meses, com 8 meses. Vai depender muito de como as pessoas vão andar, né? De como as pessoas vão Rapidinho. Ó, gente, nós só temos mais 1 minuto e 48. Isso. Nós vamos reiniciar de novo a live, porque a gente ainda tem que tratar com vocês a questão da alienação parental. Eu não queria que vocês saíssem daqui sem ouvir Elzinha falar da alienação parental. Então, a gente tem um combinado. Quando cair essa live, aí a gente vai entrar de novo, Elzinha vai pedir o convite, aí vocês entram de novo para a gente terminar de falar com vocês sobre a alienação parental e sobre o curso que a Inteligere vai realizar em novembro, aí em Salvador. A Inteligere é a empresa de Lúcia Rosas, que é a presidente de comissão de práticas colaborativas da seccional de Salvador, certo? E é um curso que vai abrir a mente de vocês. Então, vai cair a live e a gente vai entrar de novo, ficar mais uns 20 minutinhos, porque a gente precisa falar da alienação parental com vocês, certo? Não é isso? Vamos falando logo aqui um pouquinho da alienação parental, né? Para ver o que é que vai acontecer. Só tem 50 segundos, viu? Só tem 50 segundos. Dá só um beijo na galera. Aí, vamos falar de qualquer maneira, já falamos aí do curso. A gente vai entrar novamente aqui para falar mais um tempinho rápido sobre essa questão de como a gente lida com a alienação parental numa situação dessa, que é bem complicada, né? Vamos dizer assim. É mais uma atuação preventiva, né? Mais uma atuação preventiva de alienação. Quando se configura realmente a alienação, que existe um desequilíbrio de poder, não cabe mais um processo colaborativo. Eu ver, certo? Isso é a minha forma deixa o spoiler aí para a galera entrar. O spoiler para as pessoas entrarem depois e a gente continuar um pouquinho falando desse tema, que é tão importante.